procederá à chamada regimental. Carlos Alberto Rossi. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Fábio Laurenti Gadelha de Almeida. Presente. Ivete Aparecida Migliani. Presente. José Francisco de Moura Campos. José Roque de Camargo. Presente. Nilson Ventres. Presente. Pablo Guilherme Garpelli de Arruda. Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Cláudia Regina Martins Correia Alves, Fábio Laurenti Gadelha de Almeida, Ivete Aparecida Miliani, José Roque de Camargo, Nilson Ventres, Regina Maria de Araújo Abdala, Rodrigo Marçom Marcon e Tiago Roma Zanqueta. Os vereadores ausentes, Carlos Alberto Rossi e Pablo Guilherme Garpelli de Arruda. Havendo número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 24ª sessão extraordinária do dia 16 de novembro de 2018. Considerando que o vereador José Francisco de Moura Campos está devidamente declarado impedido de atuar nesse procedimento, convoco a primeira suplente da coligação PTB/PROS, senhora Sane Lourdes Vaz de Moura, para prestar compromisso e tomar posse tão somente na deliberação referente à votação do parecer da comissão processante número 1/2018. Em seguida, peço que a suplente fique em pé para a leitura do compromisso. Após a leitura, a senhora deverá ratificar o disposto no juramento, com o braço direito levantado, dizendo: assim o prometo. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Assim, eu prometo. Peço que o secretário passe o livro de termo de posse para que a suplente assine o termo de compromisso, para que este ato fique empossada a vereadora Sane Lourdes Vaz de Moura, para que o ato específico desta sessão, ou seja, votação do parecer emitido pela comissão processante número 1/2018. Devido ao ato de posse nesta sessão, determino, senhor secretário, que proceda à verificação de chamada. Carlos Alberto Rossi. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Fábio Laurenti Gadelha de Almeida. Presente. Ivete Aparecida Miliani. Presente. José Roque de Camargo. Presente. Nilson Ventres. Presente. Pablo Guilherme Garpelli de Arruda. Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Tiago Roma Zanqueta. Presente. E Sane Lourdes Vaz de Moura. Presente. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Cláudia Regina Martins Correia Alves, Fábio Laurenti Gadelha de Almeida, Ivete Aparecida Miliani, José Roque de Camargo, Nilson Ventres, Regina Maria de Araújo Abdala, Rodrigo Marçom Marcon, Sane Lourdes Vaz de Moura e Tiago Roma Zanqueta.
Solicito que seja realizada a leitura pelo secretário do relatório e parecer final da comissão processante. Por favor, secretário, fazer a leitura da peça. Excelentíssima senhora vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves, presidente da comissão processante constituída pela Câmara Municipal de Laranjal Paulista. Comissão processante número 1 de 2018. Trata-se de denúncia formulada por Marcelo Augusto Barbieri, formulada nos termos do inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 20167, protocolada na Câmara de Vereadores de Laranjal Paulista para apuração de infrações político-administrativas, com pedido de afastamento do cargo de impeachment em face do senhor prefeito municipal Alcides Moura Campos Júnior. Tendo em vista a referida denúncia, após ser levada a plenário, onde foi deliberado pelo seu recebimento, foi constituída a comissão processante formada por 3 vereadores nos termos do artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201 de 1967. Ficando assim constituída, presidente da comissão, a vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves, relator Rodrigo Marçom Marcon e membro o vereador Tiago Romas Ranqueta. Devidamente instalada e estabelecidas as normas gerais de seu funcionamento, a comissão deu início aos seus trabalhos. O denunciado foi notificado em 17 de agosto de 2018. Da denúncia. A denúncia fundamenta-se em fatos que podem ser assim resumidos. Da Operação Prato Feito, a denúncia pede, na forma do Decreto-Lei número 201/67, a apuração de eventual cometimento de infração político-administrativa do prefeito municipal de Laranjal Paulista, Alcides Moura Campos Júnior, quanto às denúncias de corrupção passiva, corrupção ativa e vantagem indevida demonstradas através do relatório da Polícia Federal, do Ministério Público, da Transparência e da Controladoria Geral da União, CGU, e do Ministério Público Federal, MPF, em especial diante da contratação das empresas Sim Comércio de Descartáveis Limitada EPP e Soluções Serviços Terceirizada EIRED. Da contratação de empresas com dispensa de licitação. A contratação das empresas Sanepave, da Hermansur, Alfa e Soluções Serviços, através da modalidade dispensa de licitação. Das licitações e seus cancelamentos. Procedimento das licitações iniciadas e canceladas após determinação de suspensão dos processos licitatórios pelo TCS-SP. Da defesa prévia. Tempestivamente o denunciado apresentou defesa prévia, alegando em apertada síntese, da nulidade da anulação do primeiro sorteio da comissão processante. O denunciado alega que, em ato monocrático, o presidente da Câmara Municipal de Laranjal Paulista anulou a formação da comissão processante anterior e que este ato do senhor presidente é nulo, uma vez que considera o senhor presidente incompetente para anular a comissão que foi formada pelo plenário da Câmara Municipal. Da nulidade pela leitura da peça acusatória em data distinta do juízo de admissibilidade, invocando o inciso 2 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, o acusado aponta que a nulidade na recepção da presente denúncia e que a suplente não participou da leitura da denúncia. Do cerceamento de defesa pela ausência de documentos necessários para a defesa. Argumento denunciado que houve ausência do envio dos seguintes documentos. A ata da sessão extraordinária que recebeu e formou a comissão processante. B. Ata da sessão da leitura da denúncia. C. Todos os documentos que instruem o processo. D. O ato administrativo que anulou a formação da primeira comissão. E. O parecer jurídico que fundamentou a anulação da comissão, impedindo assim o exercício da ampla defesa. Da falta de interesse de agir com relação à Operação Prato Feito, aponta o denunciado que, em análise de todo o inquérito juntado, nada demonstra que o prefeito seja investigado na Operação Prato Feito. Além dessas preliminares, no mérito, o denunciado apresentou documentos referentes às contratações apontadas na denúncia e justificou cada uma delas. Pleiteou pela produção de provas testemunhais e arrolou as seguintes testemunhas: Estela Bianca Gonçalves Brasil Pissato, Silvana Soares de Camargo, Cláudia Tereza Pessim,
Amanda Pires de Campos, Marcos Pieroni, Liamar Cristina Rodrigues Machado Damião, Cristiano Augusto Gava, Claudélia Miranda Valente Mantovani, Air Pires de Campos e Alziro Cesarino. Após a apresentação breve da denúncia e da defesa prévia do denunciado, a comissão emitiu parecer conclusivo nos seguintes termos. Decisão. À vista do voto do relator, o vereador Rodrigo Marçom Marcon, e após a análise da denúncia, dos documentos que a instruem, da defesa prévia, dos documentos que acompanharam, a comissão processante 01 de 2018 emite seu parecer pelo acolhimento do relatório acrescido dos complementos realizados, adotando-o como razões e fundamento para o prosseguimento da análise da denúncia nos termos do artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67, dando prosseguimento na instrução e ciência deste ao denunciado e aos nobres pares. Durante a instrução, a comissão realizou reuniões onde houve análise minuciosa dos documentos constantes dos autos, realizou oitivas das testemunhas arroladas pelo denunciado, bem como o depoimento pessoal do denunciado, prefeito municipal Alcides Moura Campos Júnior. Todos os atos e trabalhos realizados pela comissão processante 01/2018 foram pautados nos termos do Decreto-Lei 201/67 e se deram em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Da denúncia, passo a analisar as alegações finais. Das matérias preliminares. Alega o denunciado nas alegações finais, em sede de matéria preliminar, os seguintes pedidos de nulidade. A. Da nulidade da anulação do primeiro sorteio da comissão processante. B. Da nulidade pela leitura da peça acusatória em data distinta do juízo de admissibilidade. C. Do cerceamento de defesa pela ausência de documentos necessários para a defesa. D. Da falta de interesse de agir com relação à operação prato feito. E. Da decadência. F. Da nulidade pela ausência de inquirição do denunciante. As preliminares A, B, C e D já foram alegadas na defesa prévia e não foram acolhidas pela comissão processante. Assim sendo, reitero os fundamentos das decisões anteriores que rejeitaram essas preliminares, estando prejudicadas por já terem sido analisadas anteriormente. Durante a instrução processual, a comissão processante também analisou a preliminar e, que também foi fundamentalmente rejeitada por maioria de votos. Portanto, reitero também o posicionamento anteriormente adotado. Referente à preliminar F, que requer a nulidade pela ausência de inquirição do denunciante, entendo que a comissão processante corretamente não realizou a referida inquirição, seguindo o Decreto-Lei número 201/67, que prevê a denúncia deve ser realizada por escrito e já trazer a exposição dos fatos e a indicação das provas, sendo incabível esta. Sendo assim, rejeito a preliminar, uma vez que não houve prejuízo do denunciado. Do mérito das infrações político-administrativas. A responsabilidade do prefeito pode ser repartida em 4 esferas: civil, administrativa, política e penal. O Decreto-Lei 201/67 versa a sua responsabilidade por delitos funcionais e por infrações políticos-administrativas. Invariavelmente, algumas condutas se encaixam em mais de uma das esferas citadas, ou até mesmo em todas, e invadem mais de uma espécie de responsabilização do prefeito, conforme o caso. Assim, a mesma conduta pode ser punida em mais de uma esfera, uma vez que são independentes entre si, e a tipificação criminal não elimina a infração político-administrativa. Abre aspas, as infrações político-administrativas capituladas no artigo 4º são aquelas submetidas a julgamento pela Câmara Municipal e com cominação de sanção de natureza política, independente das ocasionais responsabilizações nos campos criminal e civil, fecha aspas. Silva Edson Jacinto, da Prefeitos e Vereadores de Responsabilidade Penal, Política e Fiscal. Edição 2016, página 176. Passa-se a análise das infrações político-administrativas.
Consta da denúncia diversos atos eventualmente praticados pelo denunciado que importam em crime comum. Destaco que tais supostos crimes são objeto de investigação pela Polícia Federal e deverão ser julgados eventualmente pela Justiça Federal. Deste modo, deixo nesta oportunidade de averiguar supostas ocorrências, eis que incabível em sede de julgamento político. No entanto, tais atos podem configurar infrações políticos-administrativas. Assim, passo a analisar os termos da denúncia sobre esses aspectos. Da empresa Sim Comércio de Descartáveis Limitada EPP. Consta da denúncia que a empresa Sim Comércio de Descartáveis Limitada EPP é alvo da Operação Prato Feito e de que há indícios que a sua contratação pelo município também tenha ocorrido de maneira irregular. Durante a instrução, o denunciado alegou que o contrato celebrado pelo município de Laranjal Paulista com a empresa Sim Comércio de Descartáveis Limitada EPP se refere a uma ata de registro de preços, em que o município solicita entrega de materiais conforme a sua necessidade, não se tratando de contrato de prestação de serviços mensal. Há nos autos cópia do procedimento licitatório na modalidade pregão/registro de preços, restando devidamente comprovado que, apesar do fato que a empresa Sim ser alvo da Operação Prato Feito, a mesma não guarda correlação nenhuma com os termos contidos no relatório da Polícia Federal, anexado aos autos junto à denúncia, referente ao município de Laranjal Paulista, sendo que a denúncia não trouxe aos autos prova cabal do alegado em relação a esta. Mencionou apenas que há indícios de que a contratação tenha ocorrido de maneira irregular. Concluo, deste modo, que não houve infração político-administrativa na contratação da referida empresa. Das licitações e seus cancelamentos. Com relação ao argumento da denúncia a respeito dos cancelamentos de diversas licitações, sustenta a defesa que os cancelamentos dos certames licitatórios ocorreram pelo fato de existirem cláusulas que visavam resguardar o erário e a saúde de seus servidores, inexistindo qualquer mácula capaz de atrair o ilícito previsto no Decreto-Lei 201 de 67. Apesar da denúncia trazer aos autos cópias de decisões do Tribunal de Contas, não demonstrou que tais cancelamentos causaram danos ao erário, nem que tenham desrespeitado a Lei 8666 de 93. Portanto, entendo que não foi possível demonstrar que tenha havido infração político-administrativa neste caso. Dos contratos de dispensa de licitação. A contratação emergencial por si só não configura o cometimento de infração político-administrativa, pois a Lei de Licitações diz que a contratação direta emergencial deve ser utilizada para serviços ou fornecimentos que tenham em vista atender a demanda e não pode aguardar o trâmite usual de processo de contratação ordinário. E mais, a doutrina não descarta a hipótese de fato emergencial em que seja necessário ultrapassar os 180 dias. É o que diz em Marçal Justin Filho, quando explica não ser viável afastar o cabimento de soluções definitivas e completas por meio de contratações emergenciais. Poderá configurar-se, no caso concreto, um imperativo de racionalidade no uso dos recursos públicos. Imagine-se uma catástrofe que acarrete a destruição de um certo equipamento. Admir-se-á contratação emergencial restrita a uma solução paliativa, se tal for suficiente e adequado e, mais ainda, economicamente vantajoso. E continua o autor. Ou seja, não se pode impor à administração pública que mantenha uma atuação precária e onerosa potencialmente apta a desencadear outros prejuízos somente em homenagem à natureza limitada das contratações emergenciais. Considerações similares podem ser desenvolvidas a propósito do prazo limite à vigência dos contratos emergenciais. Por outro lado, não se pode descartar de modo absoluto a possibilidade de situações concretas em que a eliminação do risco de dano envolva uma atuação que ultrapassará necessariamente
o prazo de 180 dias. Justin Filho Marçal, comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 16ª edição, São Paulo, editora Revista dos Tribunais, 2014, página 411. O próprio Tribunal de Contas da União já se manifestou sobre a possibilidade de extrapolação do prazo de 180 dias previsto para a contratação emergencial firmada com base no artigo 24, inciso 4 da Lei número 8666 de 93. O TCU manifestou-se nos seguintes termos: consoante a jurisprudência do TCU, o limite de 180 dias para execução de serviços emergenciais, referido no inciso 4 do artigo 24 da Lei 8666 de 93, pode ser ultrapassado se isso for indispensável para a preservação do bem protegido. Voto condutor do Acórdão 3238/2010, plenário. No mesmo sentido, Acórdão número 106/2011, em plenário. TCU, Acórdão número 1157/2013, plenário. Relator, ministro Benjamin Zinder, DOU, de 21/5/2013. Mendes, Renato Geraldo, leianotada.com. Lei número 8666 de 93. Nota ao artigo 24, inciso 4, categoria Tribunais de Contas, disponíveis em acesso em 21 de outubro de 2016. Portanto, se de fato há um contexto urgente que impede contratar os serviços via processo de contratação ordinário e, somado a isso, há motivação contundente, então adequado promover a contratação contemplando a demanda em sua totalidade, cujo lapso contratual ultrapasse os 180 dias definidos pelo inciso 4º do artigo 24. Da dispensa de licitação para a contratação da empresa Sanepave. A denúncia alega que a empresa Sanepave Saneamento Ambiental Limitada foi contratada por dispensa de licitação, pois, segundo a Prefeitura Municipal, haveria emergência na contratação, eis que não conseguiria manter os serviços de coleta de lixo da cidade e que a coleta era realizada normalmente pela Prefeitura até o início da gestão do atual prefeito. A defesa juntou aos autos cópias dos processos de dispensa de licitação dessa contratação e salientou que o denunciante não aponta qualquer irregularidade na realização deste contrato, além do fato de ter sido formalizado de maneira emergencial e que os caminhões estavam em mau estado de conservação, com mais de 15 anos de uso, pois os prefeitos anteriores sequer faziam a manutenção e a prefeitura sofria com a falta de funcionário para realizar o serviço de coleta. A prova testemunhal colhida corroborou a tese da defesa. Por isso, entendo que não foi possível comprovar que tenha ocorrido infração político-administrativa nesse caso. Da dispensa de licitação para a contratação da empresa Daher Mansur. Consta da denúncia que a clínica médica Daher Mansur Limitada foi contratada por dispensa de licitação, pois, segundo a Prefeitura Municipal, haveria emergência na contratação, eis que não conseguiria manter os serviços médicos com a Santa Casa local. A defesa alega que o denunciante não aponta qualquer irregularidade nas contratações, além do fato dos contratos terem sido realizados de forma emergencial, e que a contratação emergencial se deu devido ao fato do Tribunal de Contas julgar irregular o contrato celebrado por administrações anteriores com a Santa Casa, e que a contratação emergencial foi realizada pelo tempo necessário para a aprovação da Lei de Qualificação e Organização Social e realização do concurso de projetos. Todavia, o tempo estimado para o encerramento do processo de concurso de projetos foi insuficiente. Ato contínuo, a Prefeitura abriu um pregão para a contratação de empresa médica, que culminou com a contratação da empresa Daher Mansur. As provas colhidas nos autos, consubstanciadas em cópias da contratação, prova testemunhal e depoimento do denunciado, vieram ao encontro da tese defensiva. Não obstante, apesar de não constar da denúncia, foi possível concluir em análise a prova documental,
Ocorreu a contratação de médicos através da empresa Daher Mansur anteriormente à contratação emergencial com essa mesma empresa. De fato, consta nos autos os empenhos, os quais não contêm menção a processo licitatório, fato que restou comprovado no depoimento da senhora Stella Bianca, assim como pelo depoimento pessoal do acusado. Nota-se, portanto, que apesar dessas contratações não terem sido objeto da denúncia, as mesmas não cumpriram o que dispõem as leis de licitações, até mesmo porque o valor dessas contratações diretas é superior ao valor previsto para a dispensa de licitação naquela data, conforme documentos de folhas 5.279. Assim, não há como afirmar de forma concreta que tenha havido infração político-administrativa apontado pela denúncia nessa contratação. Da contratação da empresa Alfa. A denúncia menciona que para gerir a saúde de Laranjal Paulista, houve a contratação através de dispensa de licitação da empresa Instituto Alfa de Medicina para a Saúde. Contudo, a defesa disse que essa contratação se deu sob as regras da Lei Complementar Municipal número 189, de 14 de março de 2017, legitimando a abertura do concurso de projetos que culminou com a contratação do Instituto Alfa. De fato, essa contratação foi feita através de chamamento público previsto na lei acima mencionada, vez que se trata de organização social e não precisa, como constou na denúncia, por isso, não havia a obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório, não tendo havido, assim, nenhum cometimento de infração político-administrativa no fato apontado pela denúncia. Da dispensa de licitação da empresa Soluções Serviços. A denúncia descreve que houve a contratação por dispensa de licitação da empresa Soluções Serviços terceirizada Eireli no ano de 2017, para o fornecimento de merenda escolar e serviços de limpeza pública. E que, no ano de 2018, a empresa foi vencedora de algumas licitações. O denunciante aponta ainda que a empresa Soluções Serviços Terceirizados Eireli é alvo da Operação Prato Feito e que podem haver indícios que sua contratação pelo município tenha ocorrido de maneira irregular. A defesa do denunciado destacou, no mesmo sentido das contratações anteriores, que o denunciante não apontou qualquer irregularidade na contratação, além do fato do contrato ter sido realizado na forma emergencial. Sustentou que a contratação foi emergencial porque a merenda escolar das escolas estaduais passou a ser de responsabilidade do município e ainda a cozinha piloto estava em estado deplorável a ponto de quase ser interditada pela vigilância sanitária devido ao descaso de administrações anteriores. A denúncia não apresentou provas da relação entre a empresa Soluções Serviços com a contratação realizada pelo município de Laranjal Paulista, a não ser o fato dela ser citada no relatório da Polícia Federal, por concorrer em licitações em outros municípios. As provas trazidas aos atos juntos à denúncia não foram capazes de produzir o convencimento de que houve o cometimento de infração político-administrativa nesta contratação. Ademais, a prova testemunhal, em especial os testemunhos das senhoras Amanda e Claudélia, confirmaram a tese da defesa no sentido da necessidade da contratação em caráter emergencial. A simples afirmativa de que a referida empresa foi vencedora em algumas licitações por si só demonstram o cumprimento do estabelecido na Lei de Licitações. Do desrespeito ao artigo 4º, 7º, 8º, 10º do Decreto-Lei número 201 de 67. A denúncia menciona o cometimento das infrações descritas nos incisos 7º, 8º e 10º do Decreto-Lei 201 de 67, sem detalhar qual ato se relaciona com o qual inciso.
não diz qual suposta infração, não diz qual contratação infringiu um desses incisos. Desse modo, tornou excessivamente difícil relacionar a suposta infração político-administrativa com as contratações. Os documentos que acompanham a denúncia também não constituem prova cabal do cometimento de infração político-administrativa e tampouco a indicação da existência de outras provas que pudessem comprovar o alegado. Isso não quer dizer que, ao longo da instrução dessa comissão processante, derivada da denúncia do senhor Marcelo Augusto Barbieri, não tenha restado para esse relator dúvidas acerca de eventual cometimento de crime comum. Entretanto, em sede de julgamento político, não nos compete emitir conclusões. Conclusão. Em se tratando especificamente de processo de cassação de mandato, há que haver lisura na conclusão, seja acerca dos aspectos formal e material, seja na questão dos motivos que movem a vontade desse relator, a conclusão deve estar isenta de qualquer vício, de qualquer ânimo prévio pela absolvição ou pela condenação. O que importa, e isso só faz enriquecer o poder legislativo, é a busca da verdade real dos fatos para decidir com soberania e justiça. No processo de cassação de mandato, a peça acusatória deve reunir em grupos distintos os fatos atinentes a diferentes infrações, indicando para cada grupo de fatos as provas que o denunciante pretende produzir, o que data vênia não permitiu o ajustamento dos fatos à letra da lei. Independentemente da decisão aqui proferida, destaco que conclui por aparente conduta irregular na contratação direta sem procedimento de dispensa ou licitatório da empresa da Irmansur em um período anterior à contratação emergencial objeto da denúncia analisada. Por isso, informo que tomarei medidas cabíveis em relação a essa contratação. Ante todo exposto, é do que os autos consta e ao presente pela absolvição do denunciado dos fatos apresentados na denúncia. É o relatório que se submete à apreciação da comissão processante para instruir o parecer. Vereador Rodrigo Marçom Marcon, relator da comissão processante. Denunciante Marcelo Augusto Barbieri. Denunciado prefeito do município de Laranjal Paulista, excelentíssimo senhor Alcides de Moura Campos Júnior. Parecer final da denúncia. Cuida-se de denúncia formulada pelo eleitor Marcelo Augusto Barbieri, conforme autoriza o inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67, em face ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Laranjal Paulista, Alcides de Moura Campos Júnior, requerendo a seja instaurada na forma do Decreto-Lei 201 de 67 uma comissão processante para apurar a responsabilidade do prefeito municipal de Laranjal Paulista, doutor Alcides de Moura Campos Júnior, nos fatos descritos da inicial aqui apresentada, notadamente quanto às denúncias de corrupção passiva, corrupção ativa e vantagem indevida demonstradas através do relatório da Polícia Federal, do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal com relação à Operação Prato Feito, especialmente diante das contratações das empresas Sim Comércio de Descartáveis Limitada EPP e Soluções Serviços Terceirizadas Eireli, a contratação das empresas Sanepar, da Irmansur, Alfa e Soluções Serviços, através da modalidade de dispensa de licitação, cujo valor já ultrapassou a importância de R$ 3.789.067,21. Procedimento das licitações iniciadas e canceladas após determinação de suspensão dos processos licitatórios pelo TCE. Seja determinado afastamento liminar do prefeito municipal, Dr. Alcides de Moura Campos Júnior, ficando mesmo suspenso de suas funções de chefe do Executivo pelo prazo máximo de 180 dias. Por analogia aos artigos 49
parágrafo 3º, inciso 2 e parágrafo 4º da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 86, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição da República, eis que sua permanência no cargo interfere nas apurações das denúncias aqui formuladas, bem como possa ocorrer o corte nos repasses de verbas para merenda escolar diante das investigações da CGU. Esse afastamento deve ser aprovado pelo quórum de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. C. Seja o presente feito processado na forma do artigo 5º e seguintes do Decreto-Lei nº 201 de 67, combinado com a Constituição do Estado de São Paulo, e ao final seja julgado procedente o pedido para cassar o prefeito Dr. Alcides de Moura Campos Júnior. Do recebimento da denúncia e sorteio da comissão processante. Após a protocolização da denúncia, a mesma foi lida em plenário e o seu recebimento foi deliberado, sendo logo após a sua deliberação sorteada a comissão processante, que se reuniu ato contínuo, ficando como presidente a vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves, relator, vereador Rodrigo Marçom Marcon, e membro, vereador Tiago Roma Zanqueta, tudo nos termos do que determina o inciso 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201 de 67. Da notificação, o denunciado foi notificado nos termos do artigo 2º do artigo 5º, o inciso 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201 de 67. Da defesa prévia, a defesa prévia prevista no inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201 de 67 foi tempestivamente apresentada aos autos e devidamente instruída com rol de testemunhas. Foram levantadas questões preliminares e de mérito. Do recebimento da denúncia, a comissão processante, por unanimidade, acatou o parecer do relator que versava sobre a defesa prévia apresentada pelo denunciado, que culminou com a emissão de parecer pelo recebimento da denúncia, lido, votado e aprovado pela Câmara Municipal de Laranjal Paulista. Da instrução do processo. Houve o início da instrução processual, que resultou na realização de reuniões ordinárias da comissão, quando analisou toda a documentação recebida pelo denunciante e pelo denunciado. Em continuidade, foram ouvidas 8 testemunhas de defesa, tendo o procurador do denunciado desistido da oitiva de 2 testemunhas arroladas que haviam sido intimadas para depor. Das alegações finais. Em sede de alegações finais, o denunciado nada inovou, alegando bem como seu depoimento. Da conclusão pela procedência ou improcedência. Determina o inciso 5º do artigo 5º do Decreto-Lei número 201 de 67, que após o encerramento da instrução processual e apresentações de razões escritas pelo denunciado, deverá a comissão processante emitir parecer final pela procedência ou improcedência da denúncia, de modo que, relatado acima todo o ocorrido durante a tramitação do presente processo de cassação, que observou estritamente o disposto do Decreto-Lei número 201 de 67 e as disposições regimentais, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, passamos a decidir. Diante da denúncia e dos documentos que a instruíram, bem como das defesas apresentadas e também os documentos anexados aos autos pelo denunciado, pelos testemunhos colhidos, pelo depoimento pessoal do denunciado, os membros da comissão processante, abaixo subscritos, concluíram por unanimidade por aprovar o parecer do relator, que passa a fazer parte integrante deste parecer final, apresentado como conclusão dos trabalhos realizados. Dessa forma, a comissão processante, em reunião no dia 12 de novembro de 2018, aprova o parecer do relator e conclui pela improcedência da denúncia formulada pelo eleitor Marcelo Augusto Barbieri em face do excelentíssimo senhor prefeito do município de Laranjal Paulista, Alcides de Moura Campos Júnior. Em continuidade ao processo, requerem ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, vereador Carlos Alberto Rossi, a convocação de sessão para julgamento conforme expressamente previsto no inciso 5º do artigo 5º do Decreto-Lei número 201 de 67.
Por fim, cumpre registrar a indignação desta comissão em relação às alegações escritas do procurador denunciado, o qual colocou em dúvida a imparcialidade e regularidade dos trabalhos desta comissão, que foram conduzidos seguindo todos os preceitos estabelecidos no Decreto-Lei número 201/67. Laranjal Paulista, 12 de novembro de 2018. Assinam Cláudia Regina Martins Correia Alves, presidente, Rodrigo Marçom Marcon, relator, e Tiago Roma Zanqueta, membro. O denunciado não solicitou a leitura de peças. Considerando que o Decreto-Lei 201/67 prevê que os vereadores podem solicitar a leitura de peças, solicito ao plenário se algum vereador tem interesse da leitura de alguma outra peça que não foi lida anteriormente. Não. Não houve pedido de leitura de peças. Agora passaremos aos debates, sendo facultado aos vereadores manifestarem-se pelo prazo de 15 minutos, conforme prevê o artigo 5º, inciso 5, do Decreto-Lei 201/67. A palavra está livre. Com a palavra, a vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. A vereadora tem o prazo de 15 minutos, conforme prevê o artigo 5º, inciso 5 do Decreto-Lei 201/67. Obrigada. Boa tarde, senhora presidente, nobres pares, internautas, plateia presente, bem-vindos. Peço licença, senhora presidente, e aos nobres vereadores, vários dos senhores mais experientes do que eu, que estou em primeiro mandato, para fazer algumas considerações em relação à ação do Legislativo. A ação do Poder Legislativo Municipal na fiscalização dos gastos públicos é fundamental para garantir que sua aplicação esteja de acordo com os interesses coletivos. É importante salientar que o vereador, quando controla a atuação do gestor público municipal, ele está, na verdade, cumprindo uma obrigação fixada pelo texto da Constituição Federal Brasileira de 1988, a qual estabelece em seu artigo 31, que diz: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas do Estado, ou município, ou dos conselhos, ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Isso significa que é responsabilidade do vereador fiscalizar e controlar as contas públicas. A Câmara Municipal foi encarregada pela Constituição da República de acompanhar a execução do orçamento do município e verificar a legalidade e a legitimidade dos atos do Poder Executivo. É função do vereador avaliar permanentemente a gestão e as ações do prefeito. O vereador é um membro do Poder Legislativo do município. Nesta condição, ele desempenha como funções típicas as tarefas de legislar, de exercer o controle externo do Poder Executivo, isto é, da Prefeitura. A função legislativa consiste em elaborar, apreciar, alterar
ou revogar as leis de interesse para a vida do município. Essas leis podem ter origem na própria Câmara ou consultar de projetos de iniciativa do prefeito ou da própria sociedade através da iniciativa popular. A função fiscalizadora está relacionada com o controle parlamentar, e isto é, a atividade que o Poder Legislativo exerce para fiscalizar o Executivo e a burocracia. O controle parlamentar diz respeito ao acompanhamento por parte do Legislativo, da implementação das decisões tomadas no âmbito do governo e da administração. Como funções atípicas, a Câmara tem também competência administrativa e judiciária. Na sua função administrativa, a Câmara gerencia seu próprio orçamento, seu patrimônio e seu pessoal. A Câmara também exerce uma função administrativa quando organiza seus serviços, com a composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões e etc. A Câmara exerce uma função judiciária porque cabe a ela processar e julgar o prefeito por crime de responsabilidade, além de julgar os próprios vereadores, inclusive o presidente da Câmara, em caso de irregularidades, desvios éticos ou falta de decoro parlamentar. Senhora Presidente, quis fazer as considerações, porque agora quero tratar do respeito ao cidadão. Existem certas questões que devem ser respondidas quando questionadas, pois enquanto eu estava na posição de cidadã apenas, eu poderia ouvir questionamentos e deixar para lá, caso eu achasse que para mim não tinha importância. Mas hoje, a partir do momento que estou vereadora, achar não basta. Fazer de conta que não ouvir, não posso. E é por isso que no momento que a denúncia dessa CP foi protocolada na casa, eu votei a favor, pois houve um questionamento e a minha obrigação, enquanto vereadora, seria esclarecer, não achar. A minha obrigação seria apreciar uma denúncia de iniciativa popular. E foi no sentido de cumprir com a minha obrigação que fiz o meu voto naquele momento a favor. Seguindo o Decreto-Lei 201 de 67, a comissão processante foi composta através do sorteio e ficou constituída da seguinte forma: eu, vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves, presidente, vereador Rodrigo Marcon Marçom, relator, e o vereador Tiago Roma Zanqueta, membro. Foram 90 dias de trabalho sério, comprometido e transparente. Fiz o meu papel de presidente da comissão e exigi, desde o primeiro momento, que enquanto comissão nos debruçássemos nesse trabalho, sem sequer lembrarmos o partido de cada um. E assim foi feito. O que nos cabia, mediante a denúncia, enquanto comissão processante? Nos cabia apenas analisar a denúncia feita com provas e documentos ali fornecidas. E depois, através da defesa do denunciado e toda a documentação, pelo mesmo fornecida, e ainda as oitivas das testemunhas e ouvir o denunciado, comparar a denúncia com a defesa e ver se o que o denunciante colocou na sua denúncia seria comprovado, se havia alguma divergência, ou ainda se esclareceria as questões, julgando estritamente se os fatos colocados seriam infrações político-administrativas, que é o que nós poderíamos julgar. E o que são infrações políticas administrativas? Eu faço questão de dizer aqui o que diz a lei. No artigo 363, são infrações políticos administrativas nos termos da lei. Inciso 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. Inciso 2. Impedir o exame de livros, folhas de pagamentos e demais documentos que devem constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria, regularmente instituída.
Inciso 3º. Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. Inciso 4º. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. 5. Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e em forma regular, a proposta orçamentária. 6. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. 7. Praticar, contra a expressa disposição da lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. 9. Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura sem autorização da Câmara dos Vereadores. E 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Tudo analisado pela comissão processante, minuciosamente, e nada se encaixou a que nos cabe julgar. Nada condisse com infrações político-administrativas. Quero deixar aqui o meu respeito ao senhor Marcelo Augusto Barbieri, o qual se mostrou um cidadão preocupado com o seu município. Quero parabenizar o relator da comissão, vereador Rodrigo Marçom, que fez o relatório muito fiel a que a comissão estudou. Não acrescentou e nem omitiu nenhum fato que no comum nós estudamos, discutimos e analisamos nesses 90 dias, para ser mais exato, 89 dias. E deixo aqui a minha indignação. A minha indignação, a defesa do denunciado, a qual o tempo todo do processo colocou de questionamentos dentre várias as tentativas de impugnar essa comissão, colocando em dúvida a seriedade, o respeito ao cidadão e o compromisso dessa comissão, com a seguinte frase que se repetiu em vários momentos. Diante de todo arrosado, vê-se que a denúncia oferecida nada mais é do que a consecução de perseguição política, perpetrada pelos opositores que não se conformam com o resultado das urnas. Senhora Presidente, finalizo minha fala dizendo que esse processo foi de tamanha valia para mim, pois deixou mais claro ainda o que eu já tenho ciência, o meu papel enquanto vereadora e o meu respeito com todos os cidadãos e a iniciativa popular. E hoje, nessa sessão de julgamento, esta comissão processante pôde mostrar a todos que fizemos o nosso trabalho, sem perseguição política ou julgamentos prévios. Tanto é que, pela Justiça, julgamos a denúncia, depois de analisada, improcedente. Porém, ficamos mais alertas. Agora falo por mim. Fiquei muito mais alerta para cumprir o meu papel, levando o que não nos cabe aos órgãos competentes. E continuarei avaliando permanentemente a gestão e ações do prefeito, que nada mais é do que a minha obrigação. Sem mais, muito obrigada. Continuando a palavra livre, o vereador Fábio Laurenti Gadelha de Almeida. Boa tarde a todos os presentes. Gostaria de parabenizar o trabalho incontestável da comissão processante. Também, queria falar aqui, como toda a composição do Poder Legislativo, acho que é primordial e necessário que haja oposição. Mas nem por isso nos cabe, ou é justo, condenar ou julgar sem provas, meramente assim, atuando como um ato político.
Eu acho que aqui prevaleceu, assim, a imparcialidade e o cumprimento da lei. Porém, queria registrar aqui que continuaremos a cumprir nossa função fiscalizadora, sendo que algum conteúdo que não foi comprovado aqui, ou que não foi citado como fato certo e determinado, se acharmos que há irregularidades, iremos remeter ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público para a apuração conclusiva dos fatos. Eu posso dizer aqui que eu torço e peço transparência para podermos juntar esforços entre os poderes e assim buscar o melhor para Laranjal Paulista. É só, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Nilson Ventres. Senhora presidenta, nobre pares, prefeito doutor Alcides aqui presente, primeira-dama, dona Ana Maria Lúcia, e presentes, internautas, minha boa tarde. Senhora presidente, venho hoje também parabenizar essa comissão pelo esforço, pelo belo trabalho que vocês dedicaram a essa CP. A presidente Cláudia, o relator Rodrigo, o membro Tiago, nós vereadores aqui na casa, a gente viu o trabalho de vocês nesses 89 dias que vocês dedicaram fielmente nesse processo. Essa casa mostra a lisura, a maneira que é tratada as leis e como essa cidade está em boas mãos aqui no Legislativo. Por isso, esse cidadão, qualquer cidadão tem direito, sim, de protocolar essa casa, qualquer denúncia. E essa casa, 11 vereadores, o papel nosso é fiscalizar. Fomos eleitos pelo povo para fiscalizar. Estou aqui no meu 3º mandato. Fiz isso nas outras 2 gestões e faço novamente até o último dia do meu mandato. Hoje o prefeito Alcides foi eleito por 4 anos. Ele tem que governar para a cidade. E a maneira dele governar, a gente aqui tem o direito de fiscalizar, sim. E vamos fiscalizar até o último dia do seu governo. Quero também falar aqui pela postura do Executivo de ser transparente, de entregar a documentação necessária a essa casa, junto à comissão. Nenhum momento deixou de entregar, nenhum momento passou do prazo de entregar. Por quê? Viu que a denúncia cabia ao cidadão sim fazer, mas no momento não era uma posição de qualquer tipo de pensamento e irregularidade nessa administração que está sendo feita aí pelo governo do Dr. Alcides. Parabéns a essa comissão que chegou ao relator final da improcedência dessa denúncia. Sim, como a vereadora Cláudia falou, temos mais 2 anos pela frente da administração para fiscalizar. E o vereador também, Fábio, acabou de falar. Temos sim que fiscalizar. Essa é a nossa obrigação. Nós somos eleitos por povo para isso. Mas temos que pensar em Laranjal. Não desgaste, que isso foi um desgaste muito grande para Laranjal, para nós aqui da casa, tanto para o Executivo, que tem muito a fazer para Laranjal, muito a fazer, para o povo que está aí. Hoje, uma política nossa desgastada em nível nacional, nós temos que pensar em governar para o povo. E o povo está aí necessitando de muitas coisas que precisam fazer. Temos de deixar de lado o bairrismo, temos de deixar de lado o ego, perseguição política. Eu não digo o caso, o seu executivo usou esse termo de perseguição política. Mas, gente, vamos ver o melhor para Laranjal, esquecer a pecuinha, esquecer da cor dos olhos. Vamos ver que Laranjal à frente.
Laranjal precisando que faça alguma coisa. Esse pensamento errado de quanto pior é melhor, pare com isso. Põe na sua consciência que você tem neto, você tem filho. Pare com isso. Vamos ver Laranjal progredir, Laranjal crescer. É isso que nós precisamos. Venho aqui novamente, presidente, parabenizar mesmo essa comissão e essa casa pela postura que foi tomada. Meu muito obrigado. Peço ao secretário que assuma a minha cadeira. Com a palavra, a vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimo senhor prefeito, doutor Alcides, dona Maria Lúcia, primeira-dama, secretários, demais autoridades, nossas procuradoras, presidente de partido, senhores vereadores. Eu vou ser breve. O que eu vou falar aqui, eu já falei pessoalmente ao relator. Dei parabéns a ele e agora, com a comissão formada, quero parabenizá-los novamente pelo trabalho, pela dedicação, não mediram esforços para que essa CP fosse realizada e realizada dentro do prazo. Contaram, sim, com a ajuda do Executivo, enviando toda a documentação em tempo. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Esta casa trabalha com responsabilidade. Então, parabéns à comissão, parabéns ao Executivo, que sempre mandou a documentação em tempo para que essa comissão pudesse trabalhar com transparência. Parabéns. Com a palavra, o vereador Rodrigo Marçom Marcon. Senhora presidente, nobres pares, prefeito municipal, autoridades presentes, público presente, internautas, uma boa noite. Senhora presidente, estamos aqui para tratar do julgamento do prefeito municipal, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, que se deu origem através da denúncia formulada pelo munícipe Marcelo Augusto Barbieri, o qual solicitou na sua denúncia, regularmente protocolada e aceita nesta Casa de Leis por maioria de seus vereadores, que seja instaurada na forma do Decreto-Lei 201 de 67, uma comissão processante para apurar a responsabilidade do prefeito municipal de Laranjal Paulista, doutor Alcides de Moura Campos Júnior. Vale-se destacar que, conforme solicitado neste primeiro trecho do seu pedido, a comissão processante formada pela vereadora Cláudia Regina Martins Correa Alves, presidente da comissão, vereador Rodrigo Marçom Marcon, relator, e o vereador Tiago Roma Zanqueta, membro, seguimos estritamente os trâmites descritos no referido decreto-lei. Continuando, o denunciante pede ainda, notadamente, quanto à denúncia de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem indevida, demonstradas através do relatório da Polícia Federal, do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, com relação à Operação Prato Feito, especialmente diante da contratação das empresas Sim Comércio Descartáveis Limitada (EPP) e Soluções Serviços Terceirizados (EIRELI). No que diz respeito a esse trecho do pedido, é importante observar que é competência da Câmara Municipal apurar as denúncias de infrações político-administrativas. Como já disse nos relatórios, as infrações político-administrativas capituladas no artigo 4º são aquelas submetidas a julgamento pela Câmara Municipal e com
combinação de sanção de natureza política, independente das ocasionais responsabilizações nos campos criminal e civil. Edson Jacinto da Silva, Prefeitos e Vereadores, Responsabilidade Penal, Política e Fiscal, editora JH Mizuno, 2016, página 176. E que esses fatos narrados na denúncia importam em crime comum, porque não é competência do Legislativo julgar esses tipos de crimes. Isso é atribuição do Poder Judiciário. Além do mais, o relatório da Polícia Federal trata de período anterior ao mandato do denunciado. E com relação às empresas Sim e Soluções, nenhum documento ou prova apresentada demonstrou que houve relação com os fatos narrados anteriormente. Dando continuidade no pedido, o denunciante pede sobre as contratações das empresas Sanepave, Dair Mansur, Alfa e Soluções Serviços, através da modalidade dispensa de licitação. Aponto aqui que dessas empresas citadas, a empresa Alfa não foi contratada por dispensa de licitação, e que as demais empresas tiveram contratos emergenciais na modalidade de dispensa de licitação, e como já demonstrado no meu relatório, existe a previsão legal para a realização desta modalidade de contratação. E por fim, o denunciante solicita que procedimentos de licitações iniciadas e canceladas após determinação de suspensão dos processos licitatórios pelo Tribunal de Contas do Estado. Do mesmo modo que descrevi em meu relatório, que apesar da denúncia trazer nos autos cópias de decisões do Tribunal de Contas, não demonstrou que tais cancelamentos causaram dano ao erário, nem que tenham desrespeitado a Lei 8.666 de 93. Portanto, entendo que não foi possível demonstrar que tenha havido infração político-administrativa neste caso. No entanto, senhora presidente, isso tudo não quer dizer que a denúncia do senhor Marcelo Augusto Barbieri não tenha restado para este vereador dúvidas acerca do eventual cometimento de crime comum. Entretanto, em sede de julgamento político, não nos compete emitir conclusões. Assim, trago na íntegra minha opinião já descrita no relatório final da comissão processante. Não obstante, apesar de não constar da denúncia, foi possível concluir, em análise à prova documental, que ocorreu a contratação de médicos através da empresa Dair Mansur, anteriormente à contratação emergencial, com essa mesma empresa. De fato, consta dos autos empenhos quais não contém menção a processo licitatório, fato que restou comprovado no depoimento da senhora Estela Bianca, assim como pelo depoimento pessoal do acusado. Nota-se, portanto, que apesar dessas contratações não terem sido objeto da denúncia, as mesmas não cumpriram o que dispõem as leis de licitações, até mesmo porque o valor dessas contratações diretas é superior ao valor previsto para a dispensa de licitação naquela data, conforme o documento de folha 5.279. E para finalizar, queria deixar claro que apesar do processo não ter sido concluído com provas, para mim ainda ficou dúvidas, pois há indícios que merecem ser mais investigados. Porém, como na comissão processante não houve tempo hábil, irei encaminhar ao Ministério Público a documentação dessa comissão. E só para complementar a palavra do vereador Nilson, eu não tenho filhos, mas pretendo ter filhos e netos que residirão aqui em nossa cidade. E é por isso, por esse motivo, que eu quero continuar nessa Câmara atuando como fiscalizador. Eu descobri na atuação legislativa que eu quero ser sempre, independente do prefeito que estiver no poder, uma oposição séria e fiscalizadora. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Tiago Roma Zanqueta. Boa tarde, senhora presidente, nobres colegas vereadores, senhor prefeito aqui presente e todos os demais presentes que acompanham esta sessão de hoje, os internautas. Senhora presidente, hoje se realiza a sessão de julgamento da comissão processante instituída em desfavor do senhor prefeito municipal. Após um bom período de processo, a comissão constituída emitiu parecer final pela improcedência da denúncia. Todos acolheram o parecer do relator, que resta pela absolvição do senhor prefeito.
Acredito que a justiça foi feita dentro da legalidade soberana. E como eu disse ao relator em reunião, o parecer final dele, com o seu relatório, foi extremamente completo e muito pontual e também extremamente justo. Desde o início, verificamos que a denúncia se fundava em eventual cometimento de infração político-administrativa por parte do prefeito municipal, uma suposta negligência com verbas públicas e quebra de decoro. De pronto, a comissão analisou, sempre com muito cuidado, com muita atenção, para não cometermos nenhuma injustiça e não comprometermos os nossos trabalhos. Portanto, em todas as análises dos documentos apresentados à nossa comissão e também dos depoimentos, não se caracterizou como infração político-administrativa para culminar numa eventual cassação de mandato do prefeito, através dos atos elencados na denúncia, não configurando a quebra de decoro bem como a negligência, e por sua vez pressupõe uma omissão, pois na verdade todos os fatos relatados na denúncia se tratavam de ações e não omissões. Tenho certeza que esta casa fez o seu papel, bem como a comissão processante após todo o devido processo. O prefeito municipal culmina então com a absolvição dessa referida denúncia. Tenho a agradecer primeiramente aos membros da comissão processante, nobre vereadora Cláudia, presidente da comissão, nobre vereador Rodrigo, relator dessa comissão, pela imparcialidade com que conduzimos os trabalhos desta comissão. Também agradeço às procuradoras desta casa, as doutoras Sandra e Tassiane, que muito nos auxiliaram a garantir a lisura e transparência do processo, bem como também aos funcionários Maraís e Marcelo pela colaboração sempre prestada a essa comissão processante. Aproveito também para pedir desculpas por alguma falha cometida pela minha pessoa. Agradeço também a todos os que prestaram seus depoimentos perante a comissão e ajudaram a afirmar o nosso entendimento de que o senhor prefeito não havia cometido nenhuma infração político-administrativa. E também, por fim, agradeço e cumprimento ao próprio denunciado, o senhor prefeito, que colaborou sempre com o andamento dos trabalhos da comissão processante. É o término de um dever que esta casa foi incumbido e termina por mais uma vez a dar exemplo de transparência e imparcialidade. É só, senhora presidente e demais vereadores, uma boa noite a todos. Após a manifestação dos vereadores, fica facultado ao denunciado e ou seu advogado utilizar-se da palavra pelo período de 2 horas. Convido agora o senhor prefeito, Alcides de Moura Campos Júnior, para fazer uso da palavra. Queria cumprimentar a presidente Regina Abdala, em nome do qual quero cumprimentar todos os vereadores, a todos os participantes aqui nessa noite, já citados. Geralmente, eu gosto muito de falar, mas, apesar de ter 2 horas para falar, eu vou ser muito breve, porque a minha conduta nesta CP sempre foi ficar em silêncio, porque eu sempre acreditei na justiça divina e na justiça do homem. Desde o início da formação da CP, até mesmo alguns vereadores, eu disse,
votem para abrir essa CP. Eu faço questão que abram essa CP, porque ela tem que ser investigada, porque nós fizemos de consciência limpa e fizemos cientes que estávamos fazendo o melhor para a nossa cidade. Em nenhum momento eu deixei de ajudar na documentação. Tudo que foi solicitado eu orientei um a um dos meus secretários. Não deixe de entregar nada do que for solicitado. Entregue toda a documentação. Vícios do início da formação ou não cabe a mim saber se tinham vícios ou não, mas eu sempre disse ao doutor Luiz, ao doutor Fernando, deixe essa investigação ir até o final, porque não temos nada a temer. Se nós erramos na vontade de acertar. Em nenhum momento era para levar o município a ter algum dolo ou alguma consequência mais grave. Então eu quero aqui parabenizar a imparcialidade de toda a comissão que julgaram, analisaram os documentos. Em nenhum momento, Cláudia, vereadora Cláudia, eu falei que era por problemas políticos. Falei sim dos vereadores, não. Falei sim do denunciante, que infelizmente não muda de opinião. Foi por problemas partidários e ideológicos, mas como todo cidadão laranjalense tem o direito a fazer denúncias. Em nenhum momento eu disse que os vereadores estavam tomando partido. Pelo contrário, sempre elogiei o trabalho de todos vocês, acreditei até no último instante no trabalho de vocês. E eu sempre disse que aonde existe o homem, existe o erro. E se nós tivéssemos cometido algum erro mais grave, eu queria que vocês me ajudassem. E está no momento de fiscalizar, sim. Nós temos que ser fiscalizados. Isso é importante em qualquer setor. Mas nós temos aqui, eu estou pedindo a ajuda, a união de vocês. Porque nós fomos eleitos para cuidar da nossa cidade. Eu dependo de vocês, assim como vocês dependem de mim, para fazer uma administração séria, uma administração competente. Então eu deixo aqui, mais uma vez, um convite a todos vocês. A prefeitura está de portas abertas. Eu tenho uma sala do lado do meu gabinete que a partir de hoje chama-se Sala dos Vereadores. Por favor, toda a licitação vocês podem participar. Todos os atos do governo vocês podem participar. E se vocês acharem erros, não vão lá só para fiscalizar. Nos ajudem a corrigir esses erros. Porque somos humanos e passíveis de erros. Mas nós queremos o melhor para a cidade, assim como vocês querem. Está na hora de a gente deixar de lado o partido, a ideologia, achar que existe o lado de um lado, o outro lado de outro lado. Vamos trabalhar juntos. A nossa união é que vai fazer a diferença para Laranjal Paulista. O povo espera isso da gente. E nós temos que honrar cada voto que nós tivemos nas urnas, honrar e dar melhorias para a nossa cidade. Conto com vocês, por favor, me ajudem a administrar a cidade. A prefeitura aguarda, espera que vocês estejam juntos lá. Lá é executivo, aqui é legislativo. A hora que eu precisar, que eu tenha as portas abertas para pedir opiniões. E a hora que vocês quiserem, a casa é nossa, as portas estão abertas e aquela sala vai ser a sala dos vereadores. Participem, eu vou pedir para o setor de licitação informá-los toda vez que nós formos fazer uma licitação. Nos ajudem, porque juntos nós seremos mais fortes.
Muito obrigado. Deus abençoe. Deus continue iluminando a cabeça do homem, que ainda existe justiça e existe amor à nossa política. Uma política desgastada, mas Laranjal merece ser diferente. Muito obrigado a todos vocês, vereadores, principalmente a comissão, que agiu sempre eu disse isso, agiu de uma maneira lúcida, uma maneira justa e uma maneira apartidária. Muito obrigado a todos vocês que acreditaram e continuem acreditando no nosso serviço. Deus abençoe a todos. Com a palavra, o advogado de defesa, Dr. Luiz Augusto Borsoi. Excelentíssima senhora presidente Regina de Araújo Abdala, excelentíssimos senhores vereadores, meu muito boa tarde. Hoje utilizo da tribuna apenas e tão somente, pretendo ser breve, até porque o relatório da comissão cumpre fielmente ao que foi apurado e às atribuições da Câmara, apenas para fazer a defesa do prefeito em singelas palavras. Poderia eu, sim, ter ingressado com medidas judiciais para poder obstar o andamento da comissão, pelas preliminares levantadas, que, a meu ver, sim, causa nulidade absoluta ao processo. Porém, o prefeito, sim, me pediu. Não, doutor, vamos até o fim. Não precisa entrar com medida judicial alguma, porque nós estamos com a razão. E os vereadores assim o verão, como, de fato, viram. Quero aqui agradecer e parabenizar a comissão, na pessoa da vereadora Cláudia Regina, que conduziu com muita simpatia, com muito... Perdão, fugiu a palavra. Mas com muita simpatia, todos os trabalhos e com muita isenção da comissão. Meus parabéns, vereador. Poderia eu aqui também falar de todas as preliminares arguídas, mas como o relatório já disse, deixarei para posteriormente, se caso necessário. Vou falar rapidamente sobre o mérito, assim como o relatório já fala. O denunciante, que sim, utilizou-se da sua qualidade de cidadão, que deveria, todo mundo deveria. A presidente Dilma e o presidente Fernando Collor foram caçados por iniciativas como essa. Mas assim, a iniciativa, ela tem que estar consubstanciada em provas. O fato de eu dizer da perseguição política, em momento algum, são dos senhores vereadores. Foi da pessoa, do denunciante. Não criticando o fato dele apresentar a denúncia. Porém, ele apresentou uma denúncia sem substrato fático jurídico. Senão, vejamos. O que ele alega que seria crime de responsabilidade? Primeiro, a Operação Prato Feito. A Operação Prato Feito, em tese, aconteceu antes do prefeito sequer ter tomado posse, ou sequer de ter sido eleito. Então, é um fato que sequer é capaz de atrair o ilícito do Decreto-Lei 201, que prevê que são crimes de prefeitos e de vereadores. Não é o caso. Ademais, o prefeito sequer é investigado naquela operação. Tanto isso é verdade que o prefeito de Mauá e o prefeito de Mongaguá estão presos. E o prefeito sequer foi convidado a depor em tal inquérito. O prefeito não é investigado na Operação Prato Feito. O que ele alega que se perpetra um crime de responsabilidade? A contratação da empresa Sim. A empresa Sim é uma ata de registro de preço. Como que funciona uma ata de registro de preço? A prefeitura, ela estipula, vou precisar de 100 caixas de papel sulfite, 10 caixas de clips, 10 caixas de caneta, e faz o edital, convocando a quem quiser participar dessa ata de registro de preço, que possui estimável que eu irei consumir tal coisa. Se refere à entrega de produto certo e determinado, não é uma prestação de serviço. A empresa assim veio, participou, ofertou o menor preço e ganhou. Mas não necessariamente o fato dela ter ganho
significa que a prefeitura é obrigada a comprar. A prefeitura irá comprar se houver a necessidade daquele produto de qual ela é a ganhadora do menor preço. E essa ata de registro de preço dura-se 1 ano. No ano seguinte tem que se fazer novamente. Então não é um contrato de prestação de serviços mensal. É para entrega de produto certo e especificado. Com relação às licitações dos cancelamentos. Todos os cancelamentos da licitação realizados pelo Tribunal de Contas não foi por ilegalidade, não foi por malversação do dinheiro público, foi por apenas e tão somente pequenas cláusulas que visavam resguardar ou o erário público ou a saúde dos servidores. Com relação à contratação dos produtos químicos, produto de limpeza, exigia-se o edital, laudo da vigilância sanitária e um químico responsável. O tribunal cancelou o edital por isso. Agora, como pode a prefeitura querer dar uma água sanitária, um desinfetante para o seu servidor trabalhar, sem um químico responsável tenha assinado, tenha responsabilidade sobre aquilo lá? E os outros 2 editais se referem à exigência de quê? Deveria se apresentar todas as comprovações de vínculo empregatício dos servidores que iam participar da terceirizada. Para quê? Para evitar que o município futuramente pudesse responder subsidiariamente em reclamações trabalhistas. O tribunal achou que isso vedava a concorrência ou restringia a concorrência. Só que são cláusulas que resguardam o erário público e não que se tornam ilegais. Da Sanepar, como já dito, a dispensa de licitação diz o denunciante de que há crime de responsabilidade da dispensa de licitação. Ponto. Ele não diz qual irregularidade. Ocorre que a dispensa de licitação é um procedimento previsto na Lei 8666, a Lei de Licitações. Então não é crime de responsabilidade. Não se perpetra a consumação de um crime o fato de você fazer um ato permitido por lei. Assim como também ele alega que a empresa Alfa foi contratada por dispensa de licitação, por contratação emergencial, que, a contrário senso, não. Foi um concurso de projetos baseado na lei do terceiro setor. Então significa que o denunciante sequer foi ver se realmente aquilo que ele estava assinando era o que realmente tinha acontecido. Ele não apontou qual é a irregularidade, aonde está errado e por que está errado. Isso, e por essas causas, eu disse na defesa técnica de que se tratava da perpetração da consecução da perseguição política. Por quê? Existe a lei de acesso à informação, qualquer pessoa, independentemente de vereador, pode solicitar a documentação da prefeitura. Ele poderia ter feito isso antes. E não fez. Então, a minha palavra ao dizer que se trata da perpetração política, da perseguição política, se refere a isso. A denúncia, ela não traz substrato fático jurídico de crime de responsabilidade. Tanto que a comissão, de forma isenta e de forma imparcial, assim o concluiu, que não há crime de responsabilidade na denúncia ou nos atos praticados pelo prefeito. Poderia eu estar aqui usando da epistemologia jurídica, da hermenêutica jurídica, utilizando o vernáculo arcaico, mas não. Eu vim aqui hoje, pura e simplesmente, para fazer a defesa do prefeito Alcides, que, humildemente, está aqui, que já se defendeu, que ele não precisaria, poderia somente estar eu, que é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas que passei a admirar. Então, excelências, peço que, não adiantando o meu tempo, primeiro, usando da sumariedade da fala, que seja o relatório da comissão aprovado em totum como medida de extrema e ilibada e ululante justiça. Muito obrigado. Senhora presidente, queria só fazer um registro que a senhora acabou de deixar passar uma improcedência, que o decreto-lei, ele fala sobre o prefeito se manifestar, né? Ou o procurador, né? Seria um dos dois, mas como o prefeito fez o uso bem reduzido da fala, e o
e o advogado também se colocou que já de início falaria pouco, então eu achei por bem não interrompê-lo. É só para registrar. Tá, só para já registrado que eu só segui o roteiro feito pela casa. Passamos agora para a ordem do dia. Os favoráveis ao parecer da comissão processante número 1/2018 deverão votar sim. Os desfavoráveis ao parecer deverão votar não. A votação nominal do parecer da comissão processante número 1/2018, que conclui pela improcedência da denúncia formulada pelo eleitor Marcelo Augusto Barbieri, em face do excelentíssimo senhor prefeito do município de Laranjal Paulista, Alcides de Moura Campos Júnior. Então, quem é a favor ao relatório vai votar sim, e quem for contra votará não. Então, a primeira a votar será a vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Sim. Fábio Laurenti Gadelha de Almeida. Sim. Ivete Aparecida Migliani. Sim. José Roque de Camargo. Sim. Nilson Ventres. Sim. Regina Maria de Araújo Abdala. Sim. Rodrigo Marçom Marcon. Sim. Sane Lourdes Vaz de Moura. Sim. Tiago Roma Zanqueta. Sim. Fica aprovado o parecer da comissão processante número 1/2018 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por unanimidade. Diante do resultado absolutório, determino o arquivamento do processo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.